Vamos lá, minha gente, animação aí agora para essa aula que a gente vai dar continuidade às questões trazidas por Gregor Mendel. E lembrando que Gregor Mendel, infelizmente, só foi reconhecido muito depois, 35 anos após sua morte, quando botânicos trouxeram à tona todo o conteúdo, né, trazido por ele. E aí a gente tem a participação muito importante de uma pessoa que traduziu os escritos, caramba, deve ter tido trabalho também, né? Traduziu os escritos de Mendel, tá? Que estavam numa língua completamente diferente, que ele era austríaco, né? Então, uma língua pesada junto com conteúdo pesado, muito cálculo, muita matemática. E aí, o que aconteceu? Você vai ter, então, a questão de todo esse momento de construção. Ele elaborou a primeira lei mendeliana, onde ele disse que as características ou um caractere era determinada, então, por um par de fatores. E estes mesmos fatores que determinavam essa característica estavam, né, se segregavam, se separavam para a formação dos gametas e se uniam novamente na formação do novo ser, tá? Para chegar a essa conclusão, o que Gregor Mendel fez? Ele obteve gerações puras, gerações homozigotas, frutos de autofecundações sem cessar, né? Autofecundação, fecundação, autofecundação, autofecundação ou autopolinização, tanto faz. Então, elas se autopolinizavam várias vezes. Ele falou, todos os descendentes só estão gerando essa característica. Ela é pura. Ela é pura. Depois de tantas gerações, só deu essa característica, ela é pura. Aí depois pegou outra característica, autofecundação, 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 tudo também a mesma característica, pura também. Pegou essas duas plantinhas com graus de pureza, e aí sim poluiu o ambiente, né? Fazendo esse cruzamento aí. E nesse cruzamento é que as ideias, né, as coisas foram começando a aparecer, as dúvidas, os questionamentos. Isso que é interessante, né, da ciência. Porque você vai tentar entender o fenômeno, tentar entender o que está acontecendo ali. E o cara conseguiu fazer isso. Só que só depois, né, pelas traduções feitas, é que chegou um estagiário desse tradutor, que eu não estou recordando agora o nome dele, mas o seu estagiário era chamado de Reinaldo Punet, ou Pinet. Ele conseguiu montar um quadrinho, que a gente vai utilizar muito. Nesse quadrinho, ele conseguia colocar os gametas produzidos masculino, os gametas produzidos feminino, e aí ele brincava, então, aí fazendo essa junção desses encontros desses gametas, espermatozoides e óvulos, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo, então, chegando com muita alegria para você. Segunda lei de Mendel ou mendeliana chama-se de hibridismo. Ok? Eu já sei que o hibridismo, deixa eu voltar. Eu já sei que o hibridismo significa cruzamento. Ele está continuando a fazer os cruzamentos aí. E o de 2, né? Tem para onde ir. Ele analisou inicialmente uma característica, agora ele vai passar a usar mais. Vai brincar com 2, 3, 4 caracteres ou 4 características. Lembra que ele selecionou 7? Cada uma delas tinha 2 variedades, né? Ok, então ele começou a brincar aí e conseguiu formular a sua segunda lei mendeliana. E aí a gente vai ver as características desse processo, tá bom? E nós vamos ver o objetivo dele. E o objetivo inicial aqui para mim. O objetivo dele, quando ele começou a fazer esses cruzamentos, era entender como é que se processava essa herança genética. Como é que se dava isso. Então ele, falou, ó, tem elementos aqui,
tá? Nesses indivíduos que são mais fortes, que prevalecem sobre outras características. A essas ele deu o nome de dominante, muito bem. E outras parece que sumiram, mas de repente elas tornam a surgir. Essas características ele chamou de, muito bem, recessivas. Entendeu isso? Entendeu metade do caminho. Tá muito bem. Entendeu outra coisa fundamental. Autofecundação, a plantinha lá com a florzinha, seus espermatozoides presentes na estrutura masculina vão fecundar a estrutura na mesma flor. Autofecundação. Fecundação cruzada, eu tenho duas plantas com as suas florzinhas, só que essa daqui, que produz as anteras, os grãos de pólen, vão ser colocados aqui. Isso é natural, professora? Não. Ele pegava, cortava, melava lá com um pincelzinho e fazia esse cruzamento aí para obter o que ele queria, tá bom? E analisava o resultado dessas aventuras, né? Pelo mundo da reprodução dos vegetais, no caso dessa leguminosa Pisum sativum. Vamos lá para a tela? Habilidades, entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética, as questões éticas envolvidas. Sempre você tem que trabalhar com muita ética, né? Com muita precisão do que você está falando, do como que você está trabalhando, que tipo de material que você está trabalhando. E compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, que vocês vão ver nas próximas aulas, que isso aí vai permitir a ocorrência de várias questões de anomalias, né? Algumas doenças aí. Identificando essas anomalias ligadas à herança desse indivíduo. Então, vamos lá para a segunda lei de Mendel, ou de hibridismo. Olha só, galera. Nessa pegada aqui, o Gregor Mendel fez o seguinte. Vamos dar uma lida aqui. Em um dos seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente, ou quer dizer o quê? Ao mesmo tempo, cor de semente amarela, cor de semente verde. O contrário, o que diferenciou da primeira para a segunda? Lá na primeira ele utilizava uma característica só. O que ele avaliou? Cor da semente, ou posição da flor, ou textura da semente, ou textura ou formato da vagem. Então, cada uma lá na primeira lei ele estudou individualmente. E ele conseguiu estipular que os gametas continham, ele não sabia nada ainda desse negócio de gameta não, tá? Mas ele falou que essas características estavam presentes separadamente, depois elas se uniam no momento da reprodução. Agora ele passou a avaliar duas características, amarelo e verde, tá? Cor da semente, né? Amarelo e verde. E também ele começou a avaliar textura da casca da semente. E o fenótipo que ele conseguia observar em relação a essa característica de textura da casca da semente era lisa e rugosa. Tá bom? É o que a gente tem projetado aqui na imagem. Olha lá. Eu tenho uma semente lisa e amarela. E eu tenho, perceptivelmente, uma semente verde e rugosa, né? Enrugadinha, tá bom? Aí, essas duas, elas são frutos de autofecundação e me deram uma geração pura. Isso eu posso afirmar, então, que você tem aí indivíduos em homozigose. Professora, mas a gente viu que tem indivíduos dominantes, né? Características dominantes, características recessivas. Tem como eu olhar para cá, para essa geração parental e poder dizer isso? Presta atenção. Se eles são puros, eles vão ser puros para as duas características. Lembra que eu estou analisando duas características? Ó, uma aqui e a outra. Qual é a primeira característica? Cor da semente. Qual é a cor? Amarela. Qual é a outra cor? Verde. Tá bom? E a segunda característica que eu estou avaliando, analisando, se ela é lisa ou se ela é rugosa, não é? Tá certo? Agora eu estou olhando as duas coisas. Quando eu faço ou permito o processo de autofecundação, eu estou olhando as duas características. Quando eu realizo o cruzamento, entre essas duas puras,
o que ele teve? Presta atenção aqui, ó. Sementes amarelas e lisas. Lembra que ele teve lá na primeira lei todas amarelinhas? Agora ele viu que aqui também todas eram lisas. Isso indica já de cara o quê? Lisas e amarelas são características dominantes ou recessivas? Diga para mim. Dominantes. Tá bom? Dominantes. Se todas elas eram amarelas e lisas, é uma característica dominante. Perfeito? 100% amarelas lisas. Aí ele pegou, permitiu que elas se autofecundassem e gerou a geração F2. Tá? Os filhinhos da geração F1. O que ele obteve? Agora, eu estou avaliando, lembrando que eu estou avaliando 2 características. A professora poderia avaliar 3? Sim. 4? Também. 10? Mas vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho. Hoje a gente tem como fazer esses cruzamentos, né? Avaliar isso. Tem máquinas, tem programas, porque é muitas probabilidades, muitos cruzamentos. Você não vai ficar perdendo a cabeça aí, batendo a cabeça com 1000 características diferentes. Imagine, né, gente? Mas ele fez isso aqui e ele não contava com nenhum programa, não. Ele era anotando e observando, anotando, registrando, calculando e assim foi. Tá bom? Aí, o que ele teve aqui, ó? Sementes amarelas lisas, sementes amarelas rugosas, sementes verdes lisas. Opa, professora, mas essa lisa é uma característica dominante. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Interessante observação. E aí ela teve aqui verdes e rugosas. Ok, verdes e rugosas são características recessivas. Mas aí aqui eu já estou brincando, uma característica dominante, uma recessiva. Aqui as 2 dominantes. Uma recessiva, outra dominante, 2 recessivas. E aí ele conseguiu estipular a sua segunda lei. O que diz essa segunda lei? Olha aqui para mim. Na segunda lei, não vai fugir muito, tá? Do que ele propôs na primeira lei. Ele vai fazer a autofecundação, formando a geração parental, vai pegar essa geração parental, vai fazer o cruzamento, vai formar a geração F1, ok. E dessa geração F1 vai pegar esses indivíduos, vai permitir a sua autofecundação, vai gerar a geração F2. Seguir os mesmos parâmetros da primeira lei, onde ele dizia que essas características eram passadas ou fornecidas, eram induzidas por um parzinho de fatores que a gente sabe que são os alelos. Agora, ele está dizendo assim, será que, se eu pegar mais de 2 características, será que existe alguma conexão? Olha aqui, presta atenção. Será que existe alguma conexão entre um caractere e outro? Será que eles se atraem? Será que eles puxam um ao outro? Será que eles vão se influenciar? E aí, quando ele realizou o seu experimento, ele percebeu e ele estipulou a segunda lei de Mendel, que fala da segregação independente. Tem nada a ver. Presta atenção aqui nos exemplos que eu vou te dar. Existem pessoas de pele negra, ok? De cabelos lisos. Existem pessoas de peles claras, né? Branca, com os cabelos crespos. Por que isso acontece? Por causa da segunda lei. Porque as características, elas são independentes. Os fatores que vão determinar, os genes que vão determinar essas características, eles podem agir independentemente. A única coisa que vai ser precisa aqui para cada uma dessas características que eu estiver avaliando, cor de cabelo, cor da pele, cor de olhos, eu tenho que ter o parzinho de fatores para cada uma delas. E na formação dos gametas, cada uma dessas características vão fornecer para os seus gametas um gene de cada uma dessas características. Ok? Deu para entender? Então, se eu tenho a característica cor da semente amarela e cor da semente verde, os gametas vão ter o que vai determinar a cor amarela, a cor verde.
Textura. O gameta vai ter o gene que vai determinar a textura, mas separados, tá? Só vão aparecer lá na formação desse indivíduo. Tranquilo? Vamos para o quadro? Olha lá. E aí, o que ele vai, então, estar estabelecendo? As plantas originadas de sementes amarelas e lisas, ambos com traços dominantes, ou seja, amarelo e lisa, foram cruzadas com plantas originadas de sementes verdes e rugosas, que são traços recessivos. E ao fazer isso, ele obteve essa geração F1 nessa proporção de amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas, que já misturou uma característica dominante com uma característica recessiva. E aí você teve também a obtenção de indivíduos só com características recessivas. E aí ele conseguiu comprovar que existia uma independência, que não estava relacionado, porque determinam a mesma cor, vão estar presentes juntos. Não. E aí, isso tudo é explicado com que hoje, um processo reprodutivo que nós conhecemos hoje, de divisão celular, chamado de quê, galera? Chuta aí pra mim, eu quero que você dê um chute certeiro, hein? Olha aqui pra mim. Qual é o processo reprodutivo? Está lá dentro das nossas células que gera e forma os nossos, gametas. Menino, presta atenção. É a meiose. Ouviu? Meiose. Vai esquecer mais não, tá bom? Formação de gametas você só vai ter pelo processo de divisão celular chamado de meiose ou divisão meiótica. Não se tem gametas no processo de divisão celular chamado de mitose, não. Mitose é para repor suas células, para você se desenvolver, crescer, tá bom? Vamos lá para o quadro? Olha lá. E aí você tem, então, essa relação no processo de meiose com o processo da segunda lei de Mendel. Professora, o que é esse monte de coisas aí circuladas? Presta atenção. Aqui você tem um indivíduo. Dentro desse indivíduo, você tem DNA. Dentro desse DNA, constituindo o DNA, você tem os genes, ok? E quando eles começam o processo de divisão celular, eles têm um condensamento e a gente tem o que a gente chama de cromossomos. Perfeito. Aí esse indivíduo aqui, presta atenção, ele tem aqui, ó, um cromossomo azão, um cromossomo azinho, um do pai, outro da mãe. Ele tem um Bzão e tem um Bzinho, um do pai e outro da mãe. Presta atenção. Esses aqui, deixa eu ver se eu consigo. Esses aqui, vou colocar aqui embaixo, vão determinar uma característica. Esses aqui vão determinar outra característica, mas eles estão dentro do mesmo indivíduo. Agora aqui, você vai ter esses cromossomos se condensando. Tá vendo o xizinho? Esses xizinhos agora, eles duplicam. Lembra que tem um processo de divisão celular que você viu lá no segundo ano, tem um processo de duplicação. E a duplicação é o aumento dos cromossomos. Aí ele vai se duplicar ali. E aí o que vai acontecer? A divisão de meiose normal. Meiose 1, meiose 2. Onde você vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Aí o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Esse daqui veio para essa célula, para essa estrutura. E esse aqui, Bzão, veio para cá. Tá certo? Aí aqui você tem Azinho, tá aqui, ó. E aqui você tem Bzinho, tá aqui. E aí, nisso aqui, você tem a separação dos cromossomos homólogos, na meiose 1. Na meiose 2, você tem a separação das cromátides irmãs, formando todos esses gametas, uma inúmera diversidade de gametas com alelos, né, com cromátides com alelos distintos. Olha só esse aqui, presta atenção. Esse indivíduo, esse gameta aqui, tem alelos azão, genes azão,
e gene Bzão. Esse daqui tem Azinho, Bzinho. Esse daqui, cadê? Aqui. Azão e Bzinho. Meu amor, quando esses indivíduos forem se unir, isso acontece aleatoriamente, porque olha aqui para mim, cada gameta vai conter um gene que estava presente, que vai estar presente no cromossomo homólogo desse indivíduo que vai ser formado. Aí sim, do pai, um originado do pai, outro vindo da mãe, oriundo da mãe, vão formar um indivíduo e esses genes agora alelos nesse cromossomo vão determinar a característica. O que vai diferenciar, professora? Lá a gente tinha lá lisas com rugosas, rugosas com amarelos, né? Ou só rugosas e verdes, né? Características somente recessivas. O que vai diferenciar? Essa questão da dominância deles, tá? Os genes dominantes vão sobressair sobre os recessivos. A recessividade é uma característica com menor frequência, por isso recessiva, só vai aparecer quando em duplicidade. Tem que ser os dois genezinhos recessivos. Senão essa característica não vai aparecer, porque ela é recessiva. Ok? Então, a relação de meiose e a relação da segunda lei de Mendes estão claras. Você tem segregação dos cromossomos homólogos, primeira lei, meiose 1, e depois a segregação das cromátides irmãs, formando os gametas. Não é isso que ele falou? Que a segregação é independente, cada característica presente nesse indivíduo vai se segregar, se separar e independentemente. Não depende de uma característica para puxar a outra, não. Esses encontros vão acontecer aleatoriamente. E para isso a gente conta com o quadrinhozinho de Punnett, ou Pinet. Vamos lá observar? Agora as características desse processo experimental. Cruzamentos dos indivíduos puros. Ok, quem eram esses puros? Sementes de cor amarela, textura lisa. Sementes de cor verde e textura rugosa. Ok, esses são os purinhos. Se são puros, eles são homozigotos, tá bom? E aí, o que eu vou ter? Vzão, Vzão para amarelo. Rzão, Rzão, tá? Para a característica lisa. Vzinho, Vzinho para a característica da cor verde da semente e Rzinho, Rzinho para a textura rugosa da semente. Vocês estão observando que eles são homozigotos? Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzão e Vzão, Vzão. São homozigotos. Professora, tem duas características aí, mas eles estão em homozigose, tá bom? Geração pura. E aí, ele vai fazer, então, a formação, né, dessa primeira geração a partir dos gametas. Esses quadrozinhos aqui, presta bem atenção. Lá na primeira lei, você pegava uma característica e aí representava isso, você tinha 4 resultados, não é? Agora você vai ter 2 características. Então, você vai ter a produção de 4 para uma característica, 4 para outra. 4 vezes 4 são 16, não é isso? Então, por isso esse quadrinho aumentou, tá? Mas fica tranquilo, agora é a geração F1. Então, os gametas eles são iguais, tanto para o macho quanto para a fêmea, ou seja, para a estrutura masculina e a estrutura feminina dessa planta. Vamos ver como é que fica. Opa! Olha lá. Quais são os gametas produzidos pelo macho? Aqui na horizontal vai estar os gametas masculinos, tá bom? E aqui na vertical os gametas femininos. Deixa eu trocar essa cor. Gosto de vermelhinho, né? Deixa eu ver se mudou. Ok. Então vamos lá. O que eu tenho de gametas aqui então? Só posso ter
indivíduos, tá? Com Vzão, todos eles, deixa eu preencher. Aí, beleza. Só posso ter esse tipo de gameta a partir desse indivíduo. V, não tem para onde correr, e Rzão. VR. Aí, isso para o macho, para a estrutura masculina. Para a feminina, professora, só posso produzir gameta Vzinho, Rzinho. Não tenho para onde correr. Porque você não lembra que eles vão estar separados? Separa do seu homólogo. Qual é o homólogo? Presta atenção aqui. O homólogo do Vzão é o V, mas é Vzinho. Só que eles vão se separar, né? E aí você vai ter esses gametas Vzão, Rzinho, porque você está analisando duas características agora. Verde e rugoso. E aqui, amarela e lisa. Tranquilo? Vamos ao que ele foi fazendo agora. Esse quadrinho, não esqueça, o quadrinho de Pinet, ele ajuda você, principalmente nessa segunda lei, a unir esses gametas, estabelecendo, então, o que você vai encontrar nessa distribuição para avaliar tanto a frequência genotípica quanto a frequência fenotípica. Não esqueça que a representação genotípica, eu coloco essas letrinhas aí, Vzão, Pzão, tá? E a fenotípica são essas características de amarelo, rugoso, verde, lisa, tá bom? Então, o que eu vou ter aqui na primeira? Eu vou unir esses gametas, ó. Esses óvulos, tá? Vão ser fecundados por esses espermatozoides. E o que eu vou ter? Vzão com Vzinho, né? Vzão com Rzinho, Rzão com Vzinho e Rzinho com Rzinho. Eita, Rzinho foi ótimo, né? Vamos aqui, então, como é que a gente vai juntar esses gametas. No caso aqui, você está trabalhando as duas características, tá bom? Olha lá o que vai acontecer. Vzão, amarelo, Vzinho, verde, Rzão e Rzinho. O que eu tenho aqui, então? Uma semente amarela lisa para a formação desse indivíduo, no encontro desses dois gametas aqui, ó. Certinho? Como eles são iguais esses gametas, né? Aqui e aqui, eu vou ter a mesma situação para cada uma delas. Olha lá. Só para preencher e agilizar aqui o nosso quadrinho. Tá? Então, em todos eles eu vou ter essa mesma frequência. Indivíduos com genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que vão me dar a característica de todos eles amarelos e lisos. Por quê, professora? Porque o gene Vzão é dominante sobre o gene Vzinho. O gene Rzão é dominante sobre o gene Rzinho, certo? E aí eu consigo estabelecer, essa é a primeira geração. Por quê, professora? Porque ela vem do processo da geração parental ou geração pura, certinho? 100% aqui desses indivíduos tem essa característica dominante, amarela e lisa. Olha lá. Então, não se esqueça que toda vez que eu falar de fenótipo, as características que você vai estar visualizando na imagem. E o genótipo são essas descrições que a gente utiliza as letrinhas para ficar mais fácil para vocês compreenderem, tá certo? Então, todos esses indivíduos dessa geração F1 são amarelos e lisos. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Eu acho que vocês vão chegar à noite, vocês estão né? Fica assim uma perturbação. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Aí ele começou a fazer os cruzamentos ali, tá bom? Pegou essa geração F1, presta atenção que não vai ficar diferente da primeira lei, não. Você está avaliando agora duas características no mesmo indivíduo. A cor
e a textura, certo? Nesse caso aqui da geração F1, você vai ter indivíduos com a características dos genes heterozigotos. Por que heterozigotos? Porque são diferentes. Vezão, vezinho, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Você vai novamente agora para a geração F1, que você obteve lá dos parentais puros. Você vai usar o mesmo quadro de Pinet e vai colocar a produção desses gametas. Olha lá. Sendo que você vai lembrar que nessa parte aqui vai ser os gametas masculinos e aqui os gametas femininos, ok? Então, o que você vai ter? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, opa, tá ali, olha lá, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho, tá bom? Então, eu vou unir cada um deles. V com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho, para chegar aqui. Tá certo? Agora eu vou usar lá os gametas femininos. Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, vou fazer a mesma coisa, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho, certo? E aí, eu vou unir esses gametas agora. Os espermatozoides vão fecundar os óvulos. Espermatozoides fecundando os óvulos. E aí, eu vou ter essa frequência genotípica. Vzão com Vzão e Rzão com Rzão. Tá? Aqui embaixo, a gente vai fazendo por coluna, tá bom? Vzão com Vzão e Rzão com Rzinho. E o próximo, Vzão com Vzinho e Rzão com Rzão. E assim eu vou fazendo, ó. Vzão com Vzinho, Rzão com Rzinho. Então, eu vou unindo cada um desses gametas. O trabalho que você vai ter aqui, gente, tá? Não se desespera, não. É só formar isso aqui, ó. Saber quais são os gametas que são produzidos masculinos, os gametas que são produzidos femininos e fazer esse cruzamento aqui, ó, entre cada um desses alelos, tá bom? Vamos preencher o quadro aqui para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Ok. Tá vendo que tem 16 espaçozinhos aí preenchidos agora, a partir desses cruzamentos entre esses gametas que esses indivíduos vão produzir. Isso ocorre aleatoriamente, independentemente, foi o que constatou Gregor Mendel. E aí, ele percebeu que existia frequências diferentes, assim como ele viu lá na primeira lei, onde ele viu apenas 25% com característica recessiva. Aqui vai ter uma frequência diferente, que nós estamos trabalhando duas características, cor e textura da semente. Lembra? E agora trabalhando com mais de 2 alelos, tá bom? Você está trabalhando aí com 4 alelos que vão se misturar no processo de fecundação. E aí, o que a gente consegue perceber aqui? Olha aqui que a gente vai ter a nossa proporção genotípica, PG, tá? A proporção genotípica, ela vai ter indivíduos com sementes lisas, amarelos, indivíduos com a textura rugosa, também amarelo. Nós vamos ter indivíduos com a cor verde e lisa e indivíduos com a cor verde e rugosa. Presta atenção que amarelo e lisa é dominante. Verde e rugoso é uma característica recessiva, mas a ponto-chave desse processo aqui é justamente o indivíduo com característica dominante e recessiva junto.
que é a dominante amarela, e a recessiva a textura rugosa. E aqui também, ó, verde é uma característica recessiva, mas a textura lisa é uma característica dominante. Então, ele conseguiu comprovar que essa segregação para formar esses pares, essas características, para determinar os genes para determinar uma característica, são aleatórios, são independentes, certo? Eu posso ter indivíduos com uma característica dominante e uma característica recessiva, certo? Como eu vou ter aqui no caso. Agora vamos ver como é que ficou isso aqui? Então vamos contar quantos indivíduos com essa característica amarela e lisa nós temos. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estão vendo que, mesmo com essa característica, eles não são iguais? Olha isso aqui. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E aqui, ó, eu tenho Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, mas as características que sobressaem são as dominantes. Então, eles vão ser fenotipicamente iguais, tá? Genotipicamente diferentes. Certinho? Agora, vamos pegar outra corzinha aqui, esse azulzinho, e vamos ver aqui a frequência agora do amarelo e rugoso. Amarelo e rugoso, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3. E o outro, professor? Professora. Bem, cá, vermelhinho já usei, já. Vamos para o amarelinho. Agora eu quero verde e liso. Quantos eu tenho? Verde e liso. Verde e liso. Tá? 3. E agora o último que sobrou, com a característica recessiva, que vai ser o roxinho. Tá aqui. Certo? Então, eu posso dizer que eu tenho 9 amarelas e lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma somente nessa frequência, usando o quadro de Pinet para verdes e rugosas. Entenderam? Você consegue fazer essa brincadeira utilizando várias... Deixa eu ver aqui. Você consegue fazer várias... Olha aqui para mim. Estudar várias características e saber e ter em mente que elas são independentes. Elas não precisam umas das outras para poder se manifestar, não. Só lembrando que as dominantes vão sobressair sobre as recessivas, e aí acabou a charada. Olha lá no quadro, de novo. Então, Mendel concluiu que a segregação independente dos fatores para as 2 ou mais, 3, 4, 5 características era um princípio geral, constituindo, então, a segunda lei de Mendel. Assim, Mendel denominou lei da segregação independente, posteriormente chamada segunda lei de Mendel. Os fatores para as 2 ou mais características vão se segregar no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas onde se combinam ao acaso, obedecendo aí o princípio da lei, então, de processo de meiose. Olha aqui para mim. Meiose tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui, que é o processo de reprodução, porque nós estamos falando dessas heranças genéticas, e isso só vai acontecer através da reprodução e formação desses gametas, que é resultado do processo de meiose. Beleza, galera? Então, fica ligado para a revisão se você esqueceu alguma coisa, perdeu alguma coisa, e a gente se encontra já já. Tchau, tchau, galera!